Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Alguém dá um ok aí? Sim, professor. Estão me vendo ou não? Estão vendo projetada aí o programa, o plano de ensino, perfeito? Sim. Tá. Então, muito do material que eu mandei um material assim para vocês, que eu chamo de apostila, na realidade, ainda não é uma apostila. A apostila é um projeto para um dia, né? Mas são as nossas notas de aula. Está em Word, foi o que eu sugeri para vocês. Imprimam, acompanhem as aulas e vão complementando as informações que estão aí com o que eu vou falando. Tá? Vai aumentando esse texto que vocês têm aí, vai complementando algumas informações. Como eu falei, isso tudo é pensado de um livro-texto. Tá? Então, eu encaminhei um material para vocês assim, eu vou roubar ele aqui, depois a gente volta, que eu vou voltar para as nossas transparências, tá? Desculpa, para os nossos slides. E aqui começa o que eu chamo de capítulo 0. Vai fazer uma pequena introdução com algumas coisas que vocês já viram lá na biologia sanitária. Então, isso está em forma de texto. Vocês vão fazendo esses textos crescerem com as anotações de vocês, tá? E nós vamos trabalhar com as nossas com os nossos slides. Deixa eu buscar o primeiro, então. Ok, está na tela. Pronto. A partir desse momento, eu saio da tela e quem vai estar projetado aqui são os nossos slides, tá? Então, a princípio, vamos aqui para que ninguém erre. Nome da disciplina. O nome original da disciplina era essa coisa cavalar que está aí, tá? Fundamentos de hidrobiologia das águas de abastecimento e limnologia aplicada. Foi um trabalho meu com a Ana Beatriz, a Bia. A Bia foi uma bolsista da gente, bolsista voluntária, tá? Para me preparar esse material de aula. Bem, reduzimos o nome para hidrobiologia e limnologia. O curso é todo teórico e é teórico mesmo, tá? Teórico do ponto de vista, assim, não tem 2 mais 2, não tem um cálculo para que a gente de engenharia fique satisfeito, né? Então, é um curso todo teórico e a gente vai ver mais ou menos esses capítulos aí, tá? Um capítulo de introdução, que não é a introdução que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer agora é uma introdução, mas que tem relação com uma revisão da biologia sanitária que vocês viram lá no primeiro, segundo período letivo. Tá? Essa introdução que a gente faz aqui, então, já da disciplina. A gente vai ver o que é a hidrobiologia, vai ver a importância dela para a engenharia sanitária, suas perspectivas, daí começam os capítulos propriamente ditos, água como meio ecológico, zona eufótica, estratificação, problemas causados por micro-organismos ao abastecimento de água. Eu até faria uma retificação, são os problemas causados por micro-organismos nos corpos hídricos. Ok?
você vai ter que, do ponto de vista da engenharia sanitária, ver o que tem de micro-organismo ou de inconvenientes nessas águas para recomendá-las ou não para fins de abastecimento público. E no abastecimento público, você tem o tratamento, e no tratamento você vai remover esses inconvenientes todos. Tá? Então, tem como controlar esses organismos de forma preventiva e de forma corretiva. Aí tem efeitos biológicos da poluição. Aí, nesse ponto, a gente tem algumas interfaces com controle e poluição da água, que não sei se vocês veem já nesse período letivo ou se no próximo. Decomposição da matéria orgânica, idem, eutrofização de lagos, idem. E a gente tem 2 capítulos aqui que a gente não aborda, que é o de piscicultura e uso múltiplo de represa. Tá? Piscicultura vai mais para o campo de aproveitamento de água, um dos usos da água e tal. E uso múltiplo de represas é um capítulo que vocês vão ver bem no bloco 9, em planejamento e gestão de recursos hídricos. Tá? Então, esse vai ser o programa que a gente vai procurar trabalhar com vocês. Eu acho que tem gente querendo entrar ali. Deixa eu ir abrir lá rapidinho. Vocês estão vendo as transparências, bacaninha, está aparecendo legal. Alguém me dá um ok? Tá, né? Nesse momento eu estou aqui na tela, mas era para abrir a porta lá para entrar alguém. Não reparei, desculpa quem foi que entrou agora. Mas, então, vamos voltar para lá. Ok. Então, assim, mostrado o plano de curso da gente, a gente falou de avaliação, né? Muito provavelmente nós faremos 2. E a gente vê como é que faz. Tem um esquema no SIGA-A que a gente pode fazer a avaliação online, a gente apresenta 1, 2 questões e dá um tempo pré-fixado para que você responda. Ou então, como eu prefiro fazer, eu solto uma lista de exercício com entre 5 e 10 perguntas. Normalmente soltaria numa segunda para receber na aula de quarta. Vocês vão me devolver tudo por arquivo eletrônico para o meu e-mail. Tá? De preferência, os arquivos em Word, para que eu possa fazer críticas e devolver alguma correção, se for o caso. Tá? Como disse, o nosso curso é todo teórico, são fundamentos, mas assim, são fundamentos que vão permitir com que você, através de documento escrito, ou você se expressando verbalmente, você possa falar, mostrar o que está acontecendo naquele ambiente aquático. Tá?
costumo dizer que não tem coisa mais desagradável do que você ver um profissional de determinada área se manifestar sobre determinado assunto e ter que escolher palavras porque não sabe dizer exatamente o que quer dizer, ou tem na cabeça o que quer dizer e não encontra o termo técnico para expressar, para apresentar, para justificar o seu raciocínio, tá? Então, é isso bem que eu quero que vocês dominem. Alguns conceitos e uma forma de se expressar e se expressar corretamente. Eu tinha ficado de mandar uma piadinha que eu li recentemente na internet, que é bem essa situação. Eu disse que era assim meio picante, mas eu acho que vale a pena. Deixa eu ver, eu estou aqui no celular, eu acho que eu vou ver se eu encontro aqui rapidinho e mando no grupo para vocês darem uma olhada. Eu não vejo muito coisa que foi... A gente tem um grupinho de eu, a esposa, filho, filha, tá? Que o meu filho mora distante. E não sei se foi o filho ou a filha que colocou aqui. Eu achei engraçadinho e eu acho que vai bem na nossa... Eu vou achar aqui rapidinho, me dei só um tempo. Eu não estou... Segundo... Segundo, hidrobiologia. Ok. Encaminhei aí para o grupo. Alguém me confirma aí? Alguém está com celular? Alguém está com... Chegou sim, professor. Alguém está aí no grupo, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui, que é rapidinho exatamente o que eu quero falar para vocês. O uso da palavra falada, o uso da palavra escrita. É assim, o meu Deus, Tiago. A mocinha diz assim, meus pais saíram. Ou tenta dizer, né? Mas escreve sairão. Aí o outro, que horas? Ela não entendeu. Eles já sairão. Ué, mas que horas? Eles já sairão, porra. É só você vir. Eu não estou te entendendo. Eles estão aí ou não? Meu Deus, Thiago, eles já foram. O uso do passado e o uso do presente e o uso do futuro aí para fazer um paralelo bem interessante do que eu quero que vocês entendam. O que é se expressar por escrito. Beleza? Tem muita situação quando você corrige uma prova, por exemplo, para ser bem prático, da pessoa que quer escrever uma coisa, mas que por um erro de grafia ou por uma pontuação acabam dizendo outra. Quando você chama, senta e conversa com a pessoa, ele te explica bonitinho o que ele quis dizer, mas que não conseguiu dizer por escrito. Beleza? Está entendido essa situação? Me dê um ok aí, por favor. Beleza. Tá? Então, vamos aqui. Vamos começar... Assim, o que é o curso da gente? Você tem um corpo hídrico
você tem uma massa d'água, uma massa líquida, e pretende utilizar ou pretende avaliar aquela água do ponto de vista: isso me serve para ser um manancial de abastecimento público ou isso não me serve? Vamos fazer aqui uma outra situação. Do ponto de vista técnico, me aguarda só um minutinho aí que estão batendo aqui na porta. Eu estou dando aula. Cadê a minha aula? Pode falar. Eu prefiro mudar o nome. Leva isso aqui, quando eu for lá buscar, eu pego contigo. Isso aqui é um questionário que eu mandei para 2 alunos da turma para que eles se manifestassem. Dá uma lida lá e eu já, quando eu apanhar, eu já trago o vídeo. Se você quiser uma coisa, liberar as férias, aí o sistema está me bloqueando. Aí eu for lá. Deixa comigo quando eu for apanhar o que eu tenho. Aí eu volto para casa. Tá bom. Eu vou terminar aqui e vou lá contigo. Bom dia, gente. De volta. O diretor do ITEC esteve aqui comigo rapidinho. A gente está com uma broncazinha para resolver quanto a professor e tal. Mas sim, vamos voltar. Deixa eu ver. Virou namoro de sala, né? Que é interrompido toda hora. Deixa eu pegar o fio da meada novamente. A gente tem um corpo hídrico e quer fazer um estudo desse corpo hídrico para ver se a gente recomenda ou não para fins de utilizá-lo como manancial para abastecimento público. Eu acho que eu estava dizendo mais ou menos assim: do ponto de vista técnico, qualquer água pode ser trabalhada, tá, para deixá-la a ponto de água potável, que é a água que a gente pretende. Tá? O cara vai para a Lua, ele leva água para beber. Logicamente que ele não pega uma caixa d'água de 1.000 litros e bota no foguete e vai embora. Tá? Essa quantidade de água é pequena e a água que ele excreta, ele acaba usando novamente. Tá ok? Eu tinha dado o exemplo do Oriente Médio, que não tem uma grande disponibilidade de água doce, mas precisa de água doce para torná-la potável. Então, ele utiliza as águas salinas, faz dessalinização. A que custo ele faz isso? É outro 500. Tá? Então, a gente tem técnica para fazer a reparação de qualquer água para torná-la potável. O custo que isso importa é que vai ser o grande diferencial. Nós vivemos na região mais rica, mais abundante em termos de água doce. Então, não tem aqui, a princípio, a necessidade de a gente utilizar águas salobras e águas salgadas para fins de abastecimento público. Tá? Então, assim, visto isso, a gente vai utilizar uma água que está disposta ou na superfície ou no subsolo, tá? E essas águas estão em contatos, essas águas estão em contato com uma gama de organismos, de seres vivos. O que a gente precisa ver é quanto tem desses seres vivos, qual é a relação dele para com a água, qual a inter-relação dele da água e do indivíduo que vai consumir mais adiante essa água. Tá? Qual a relação que vai ter com o indivíduo que vai consumir
basicamente, doenças que possam provocar. Tá? Então, para a gente começar, para a gente rever algumas das coisas que vocês já viram em biologia sanitária, a gente vai começar com essa introduçãozinha aí, que é a relação dos organismos com o ambiente, a fim de satisfazer essas três que são as necessidades básicas que todo indivíduo precisa para se manter vivo. Quais sejam? Nutrição, proteção e reprodução. Eu tentei destacar aí nutrição, não que seja a mais importante, mas também já achando que talvez seja, porque sem a nutrição você não consegue fazer proteção, você não consegue fazer reprodução. Né? Então, é preciso, é como o uso de máscara, né, no avião. Quando tiver problema de pressão, máscaras vão cair. Primeiro você faz o atendimento a você coloca a máscara, respira com facilidade, depois você vai atender os demais. Né? Aí crianças, senhoras, daí vai uma ordem de prioridades. Tá? Nesse caso aí, dessas inter-relações entre organismos e ambiente, eu destaquei nutrição, porque sem a nutrição você não faz proteção. Proteção você tem que ver aí do ponto de vista de se esconder se você é presa do predador, de enfrentar um animal de mesmo porte para sobrevivência, se reproduzir em quantidade, em número, que você, por exemplo, sirva de presa para determinado predador, mas mesmo assim continue preservando a espécie. Tá? Por exemplo, coelho não faz reprodução de um coelhinho a cada parida da coelha, né? Geralmente nasce muito mais, porque é uma presa, digamos, relativamente fácil, se bem que é um animal ágil, né, que se desloca com facilidade, que corre muito e tal. São como é que se diz, atributos, né, que são desses animais para se ver livre ou para enfrentar as adversidades, tá, que eles vão enfrentar no meio aonde eles vivem. A reprodução aí eu coloco em terceiro, não que seja a mais importante, né, mas eu acho que tem gente querendo entrar. Deixa eu ir lá de novo. Oi, Natália, entrou? Não. Agora, Natália Márcia, bom dia. Vou voltar para lá. Ok? Reprodução, então, ficaria em terceiro lugar, não menos importante, mas... Então, nutrição, proteção, reprodução. Você repara que o único animal que se reproduz com beijinho, com carinho, é o ser humano, né? Os outros, ao mesmo tempo que ele está aqui no ato, ele está com o olhinho ligado, virado para um possível predador, né? Então, a gente já viu, então, os organismos, os seres vivos vão se relacionar com o ambiente que eles escolhem para ser o habitat, né? Para cumprir essas três atividades que seriam as atividades essenciais do ser vivo: nutrição, proteção e reprodução. Vamos nos ater à nutrição, porque vai explicar muito dos processos que a gente precisa entender do ponto de vista da poluição do ambiente aquático e do ponto de vista da declaração de ambiente sadio, de um ambiente saudável
para a água, tá? E vamos aqui uma definição rápida do que é a nutrição. A nutrição é um processo onde os indivíduos se relacionam com o meio com o objetivo de obter material para a autoconstrução do organismo e conseguir substâncias de alto valor energético potencial para a realização de suas atividades motoras e demais reações exotérmicas. Atividades motoras e demais reações exotérmicas, a gente pode resumir isso com o metabolismo. Tá? Então, o que é a nutrição? É o processo onde o indivíduo se relaciona com o meio para obter material, para obter matéria, para construir o seu organismo e para fazer frente às necessidades energéticas do seu metabolismo. Como é que nós conseguimos isso? A gente come uma manga, a gente toma um açaí, a gente come uma picanha, tá? Como é que um vegetal consome, faz o seu processo de nutrição? Ele não tem essa habilidade, digamos, comer uma picanha, uma feijoada, o processo é outro, tá? Então, resumidamente, a gente pode dizer que o processo de nutrição é feito a partir do consumo de carbono. Como o carbono vai se apresentar nessa relação com os indivíduos, é que vai diferenciar um indivíduo do outro do ponto de vista da nutrição. Ok? Então, eu chamo a atenção aí. A nutrição é feita a partir do consumo de carbono. Então, a gente tem duas formas de carbono. É o carbono simples, ou o carbono elementar, tá? Ou o carbono inorgânico, que é o CO2, o gás carbônico, ou o carbono em matéria complexa, em matéria elaborada, que é o carbono orgânico, aí representado por uma molécula genérica de glicose. Tá? Então, o que é a nutrição? É o processo de obtenção desse material para a construção do organismo e para obter energia para a realização do metabolismo do organismo. Como é que a gente pode classificar esses organismos? Pela forma de consumo de carbono. Se o organismo se alimenta do carbono inorgânico, ele é dito autótrofo. Se ele se alimenta do carbono, se ele se alimenta do carbono inorgânico, foi o que eu disse, né? Do CO2, ele é dito autótrofo. Se ele se alimenta do carbono já elaborado pelo primeiro organismo, o carbono orgânico, ele é dito heterótrofo. Então, os organismos no ambiente, quanto ao processo de nutrição, a gente pode dividir em dois grupos: os organismos autótrofos e os organismos heterótrofos, como estão colocados aí. Quem são os autótrofos? Quem são os heterótrofos? Vou falar aqui tudo de uma forma generalizada, tá, gente? Não é do ponto de vista ali da taxometria do pessoal da biologia, que divide os organismos naquelas escalas todinhas. Vamos fazer aqui do ponto de vista mais prático, do ponto de vista engenheiro e não biólogo, tá? Então, quem são os seres autótrofos? São aqueles que conseguem sintetizar substâncias de elevada estrutura a partir de moléculas de baixa energia. Quer dizer, eles pegam o carbono inorgânico e outros materiais do ponto de vista da estrutura mais elementar. Precisa do nitrogênio?
Precisa. Então, eles pegam o nitrogênio na forma de nitrato. Precisa de enxofre? Precisa. Eles pegam o enxofre na forma de sulfato. Ok? Então, eles pegam essas substâncias de baixa energia na forma mais elementar e constroem, sintetizam substância de elevada estrutura. Tá? Então, assim, para a gente voltar para a questão do carbono, que é o elemento básico para a gente definir o processo de nutrição, existem determinados organismos que se alimentam do carbono inorgânico, são os ditos autótrofos. Se alimentando do carbono inorgânico, eles sintetizam substâncias de elevada estrutura. Quem é? É a glicose, é a matéria orgânica. Ok? Agora, para que isso ocorra, eles necessitam de um fornecimento de energia. Então, não basta ter esses elementos, sais minerais, os elementos nutrientes de baixa energia, e a partir dali você gerar essas substâncias mais complexas, de elevada estrutura, tá? É preciso que estejam disponíveis esses elementos e que exista uma fonte de energia para poder dar partida no processo. Tá? Essa fonte de energia, basicamente, é a luz solar. Essa luz pode ser artificial também. Mas os organismos que fazem esse processo de síntese a partir do carbono inorgânico, utilizando a luz como fonte de energia, são os ditos fotossintetizantes. E existe um grupo menor, tá, que, mesmo na ausência da luz, conseguem sintetizar esses alimentos a partir de uma reação química, que são os quimiosintetizantes. Os representantes mais numerosos, ou os representantes que a gente pode dizer que fazem parte desses organismos autótrofos, são os vegetais, que a gente chama de produtores. E aí já introduzindo a questão da cadeia trófica, né? Cadeia trófica, você tem que ter um produtor, a partir do produtor ele vai caminhar 2, 3 elos na cadeia trófica, como consumidor primário, secundário, terciário, e depois entra em decaimento, morre. Quando ele morre, ele tem que devolver para o meio abiótico todos esses elementos que compunham a sua estrutura molecular, que é a reciclagem, né? Reciclar é mais ou menos isso, é pegar o que era orgânico, o que está em decaimento, e devolver para o meio abiótico as formas minerais que foram retiradas para produzir aquela matéria orgânica. Ok? Bem, sintetizada essa substância de estrutura mais complexa, com alta carga de energia para ser consumida, aparece um novo grupo de seres vivos que são os heterótrofos. Quem são os heterótrofos? São aqueles organismos que retiram do meio substâncias complexas, já estruturadas, para incorporá-las ao organismo mediante transformações químicas. Essas transformações químicas são aquele metabolismo que a gente falou, que é uma série de reações químicas que ocorrem no interior do organismo, do ser vivo, tá? Que permite a ele satisfazer as suas necessidades todas de regulação térmica, de movimentação,
pensar, correr, ok? Então, esses são os ditos seres consumidores, ou os animais. Então, é mais ou menos assim. Vamos começar do começo. Você tem no meio abiótico é o que não é vida, né? Você tem no meio abiótico esses elementos de baixa estrutura, elementos simples, que são os elementos nutrientes, os sais minerais, gás carbônico, nitrato, fosfato, sulfato, por aí vai, tá? A partir daí, um organismo produtor, um vegetal, consegue consumir esse material e, a partir de uma energia externa, da energia luminosa, em grande parte, da energia solar, transforma isso tudinho. Por exemplo, se um vegetal é uma mangueira, transforma em manga. Uma jaca, e por aí vai. Bananeira, vem um animal, que é um consumidor, que é um organismo heterótrofo, e se aproveita dessa matéria já elaborada para fazer frente às suas necessidades nutricionais, e como isso está cheio, ele não diz aqui, que ele fica cheio de energia, só que essa energia está numa energia potencial. À medida que o organismo, que o ser vivo, se alimenta disso, essa energia potencial vai se transformar na energia do metabolismo do seu organismo, né? Nas calorias suficientes para satisfazer as suas necessidades. Bem, a obtenção de energia pelo organismo a partir das substâncias orgânicas é efetuada por meio de reações de oxidação. Isso é extremamente importante para a gente entender o que acontece, principalmente no ambiente aquático. Então, olhe lá. Um vegetal retirou do meio abiótico esses elementos nutrientes necessários, produziu frutos, por exemplo, eu estou encaminhando o raciocínio por assim, né? Esse fruto foi utilizado por um determinado animal, que é consumidor, mas, por enquanto, ele só está consumindo matéria. A energia que está compondo essa matéria precisa ser disponibilizada para o organismo. Essa energia só é disponibilizada para os organismos a partir dessas reações de oxidação. Então, o processo só se completa quando você, a partir da respiração, injeta oxigênio, e esse oxigênio oxida essa matéria orgânica que você consumiu, e nessa oxidação da matéria orgânica você libera energia. E vai ser essa energia que vai ser utilizada no metabolismo desse organismo. Entendido? Isso aí é facilmente, e você vai ter que dominar essa situação, porque no ambiente aquático vai ser extremamente importante que a gente, para ter um ambiente aquático saudável, tá? É necessário que essa coisa aconteça. Então, vamos enxergar assim, no ambiente aquático, você precisa de um produtor. O produtor no ambiente aquático não vai ser uma mangueira, como eu estava exemplificando no ponto de vista do ambiente terrestre. Tá? Você tem que ter lá um vegetal, entre aspas, tá? Um produtor, um vegetal que consoma os elementos nutrientes que está disponível naquele meio. Via de regra,
o gás carbônico, que é o ponto de partida, que é o ponto de partida para o nosso raciocínio. Tá? No ambiente aquático, quem faz a ver desse vegetal, geralmente são as algas. Então, as algas retiram esses elementos nutrientes, mais corriqueiramente o gás carbônico, e a partir da ação da luz e da clorofila, o gás carbônico, o elemento simples, vai ser transformado em matéria orgânica. Isso aqui é uma reação de fotossíntese bastante simplificada. Gás carbônico, a partir da ação de uma fonte de energia e da clorofila, se transforma em matéria orgânica. Uma expressão ou uma reação também simplificada do processo, mas já mais bem elaborada do que essa primeira, é essa que é a reação que a gente mais conhece do ponto de vista para explicar a fotossíntese. Então, assim, no meio ambiente, gás carbônico ou elementos, já ampliando, o gás carbônico ou elementos minerais simples, tá? Aqui tem gás carbônico e água, a partir da ação de uma fonte de energia que precisa disponibilizar pelo menos 673 quilocalorias, e mais a presença de clorofila, quer dizer, com os vegetais, né, fonte de energia mais os vegetais, você transforma isso em matéria orgânica, água e oxigênio. Então, reparem que o mesmo processo que gera a matéria orgânica, gera também oxigênio. Então, o ser vivo vai consumir essa matéria orgânica, mas para o processo se completar, ela tem que também utilizar o oxigênio para oxidar essa matéria orgânica e liberar essa energia que está contida na molécula. Tá? É a liberação dessa energia que vai te dar força para as atividades, ou vai te dar combustível para as atividades diárias. É isso que a gente quer que ocorra no ambiente aquático, principalmente. Tá? Todo ambiente aquático deve ocorrer esse processo de fotossíntese de forma, digamos, equilibrada. Tá? Principais fatores externos que podem intervir na intensidade dessas reações, ou dessa reação de fotossíntese. Uma tradução mais correta disso é na taxa de fotossíntese. Taxa pode ser intensidade, pode ser velocidade, né? Pode ser interpretada como... Então, para que isso ocorra plenamente, você tem que ter luz. É um dos fatores mais importantes. Você tem que ter concentração suficiente de gás carbônico. Você poderia, nesse B aqui, complementar concentração conveniente de sais minerais. A gente vai ver aqui mais adiante que não só o gás carbônico é preciso. Para muitas espécies vegetais, você precisa de teores de nitrogênio, por exemplo, suficiente para que aquele determinado organismo se manifeste, que ele se reproduza. Tá? Às vezes, você tem gás carbônico, tem nitrato, mas falta sulfato.
Aquela determinada espécie precisa de concentrações elevadas de nitrato, de gás carbônico e de sulfato para se desenvolver. Então, vem aquele escalonamento de necessidades de elementos nutrientes, né? Primeiro os macro, depois os micronutrientes, né? Isso, de certa forma, é feita para abrir o apetite da gente, de criança, da gente de criança, eu não, né? Mas eu já fui também. Então, era muito comum, por exemplo, os pais darem para a criança que não se comia ou que tinha muita frescurinha para comer, então dava um elemento aí para abrir o apetite, né? Era a complementação desses nutrientes aí para despertar o organismo para a necessidade de consumir isso ou aquilo ou mais comida, tá? Eu diria que esses dois, A e B, muito em maior quantidade. Você não consegue fazer fotossíntese se não tiver quantidade suficiente de luz e se não tiver concentração equilibrada de gás carbônico. Outros elementos, temperatura e concentração de oxigênio, tá? Chamei a atenção disso porque você tem um ambiente terrestre e um ambiente aquático. No ambiente terrestre, você tem uma grande incidência luminosa. Você tem uma grande transparência do ar em relação à luz. Então, luz não é problema, e gás carbônico também, então você não tem grandes problemas em termos de elementos essenciais para que ocorra a fotossíntese. No ambiente aquático, é possível que você tenha alguns inibidores, tá? Então, é possível que você tenha, nesse corpo hídrico, cor e turbidez que influencie na incidência da luz. Mais adiante, a gente vai definir melhor o que é cor e turbidez. Mas vamos entender de uma só forma nesse momento. São partículas que estão presentes na massa d'água e que interferem na incidência da luz para que ela chegue no ambiente aquático ou a grandes profundidades do ambiente aquático, tá? Interferindo, de certa forma, no processo de fotossíntese. Então, no ambiente aquático, cor e turbidez influenciam na incidência da luz. A interferência é maior que no ar. Cai a incidência de luz ao longo da profundidade. Então, a luz no ambiente aquático pode ser um fator limitante para o desenvolvimento de determinadas espécies naquele ambiente aquático. Eu introduzi aí um conceito que a gente vai precisar ver mais adiante. Introduzir um conceito não, eu introduzi um termo que a gente mais adiante vai ver o conceito que é de fator limitante. Tá? Então, luz é um fator limitante bastante grande para que ocorra a fotossíntese no ambiente aquático. Tá? A incidência de luz pode ser maior ou menor no ambiente aquático, tanto maior ou menor for a questão da turbidez, a questão da cor. Tá? De tal forma que é possível que você tenha uma camada mais superficial bastante iluminada, ou com incidência luminosa bastante boa, e mais ao fundo, uma intensidade de luz que não seja suficiente para o desenvolvimento de seres produtores. Tá? Então, toda a sua atividade de fotossíntese vai estar ali naqueles primeiros 5, 10 centímetros da camada superficial.
Só tem uma maneira de você jogar esse oxigênio lá para o fundo. Ou é por mistura, é por mistura. Eu dizia duas maneiras, porque essa mistura pode ser natural ou artificial. Natural seria o vento, por exemplo, e artificial você vai ver em grandes estações de tratamento de esgoto, principalmente, uns misturadores cuja finalidade é fazer a introdução desse oxigênio em toda a massa líquida. Ok. Bem, aqui meu síntese, aqui a gente vai pular nesse momento, porque ela vai interessar mais lá pelo bloco 9, não, bloco 8, quando vocês virem tratamento de esgoto, essa relação vai ficar bem legal. Mas assim, a quimiossíntese é a síntese de matéria orgânica quando você não tem luz suficiente. Tá? A transformação do nitrato e do nitrito, por exemplo, a nitrificação é um processo de quimiossíntese. Aliás, vocês lembram disso, vocês viram ciclos biogeoquímicos, com certeza, em biologia sanitária. Os ciclos biogeoquímicos, eles mostram no ambiente, tá, o comportamento desses elementos nutrientes, desde a captação deles pelos organismos produtores, a passagem dele ao longo da cadeia alimentar, até o ponto que morre, entra em decomposição, e entrando em decomposição, você libera esses elementos nutrientes. Tá? Aqui a gente enxerga um pouquinho disso no processo de nitrificação. O nutriente nitrogênio, por exemplo, está presente no meio, ele é absorvido pelos vegetais. O que era nitrogênio inorgânico, N2, passa a forma de nitrogênio orgânico. E esse nitrogênio orgânico, com a morte, ele começa a decair. No decaimento, ele passa a amônia, oxida. Todo o processo de estabilização de matéria orgânica se dá por consumo de oxigênio, tá? Então, a matéria orgânica começa a entrar em decaimento, forma amônia, oxida, forma nitrito, libera energia, tá vendo? Esse nitrito oxida novamente, forma nitrato, libera energia. Esse nitrato é a forma mais atraente para os vegetais, é a forma de nitrogênio mais atraente para os vegetais. Em vez de consumirem lá aquele gás de nitrogênio, N2, que a gente exemplificou, eles preferem essa forma de nitrato. Então, esse processo de nitrificação é extremamente importante que ocorra no meio ambiente. Tá? É a reciclagem, isso é reciclar esses elementos. Eu não sei se eu falo aqui, mas tem uma lei ambiental que é extremamente importante, que é a lei de síntese e decomposição, ou a lei de composição e decomposição, ou a lei de síntese e análise, mas geralmente você usa o termo síntese e decomposição. Diz mais ou menos assim, todo elemento que é constituído biologicamente deve também ser desconstituído biologicamente para devolver para o meio abiótico todos os elementos necessários à reconstrução da vida. Mais ou menos, está assim meio filosófico, eu não estou lendo aqui o conceito, mas é mais ou menos isso. Eu diria assim, do ponto de vista do Evangelho,
seria mais ou menos do pó vieste, ao pó voltarás, né? Aqui, mais cientificamente, você veio do inorgânico, vai passar pelo orgânico e vai ser decomposto para voltar à forma inorgânica, para ser novamente assimilado e novamente... Ok? Aqui tem uns nomezinhos de bicho engraçadinhos que eu coloco aí mais para curiosidade, né? Quem tiver aí esperando o primeiro filho, tem uns nomes aqui bem... Galionella, olha aqui, é um tipo de bactéria, de ferrobactéria, que faz esse processo de quimiossíntese com o ferro. Galionella, eu acho um nome bem legal para a primeira filha, por exemplo. Degeatoa, por exemplo, aqui das sulfibactérias, não é um nome muito interessante, né? Parece à toa. Desculpa, um golinho d'água. Então, assim, ó, o que foi importante disso aqui tudinho? A forma como o carbono vai ser disponibilizado vai classificar os organismos, os seres vivos, quanto ao ponto, do ponto de vista da nutrição. Se os organismos se alimentam do carbono inorgânico, eles são autótrofos, ou os consumidores da cadeia trófica. Se os organismos se alimentam do carbono elaborado pelos primeiros, pelo carbono orgânico, eles são ditos consumidores. E aqui a gente forma a nossa cadeia trófica, né? Cadeia trófica, sequência ordenada de organismo, onde um come o outro para também, posteriormente, serem comidos. É alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Para dar partida nos processos de síntese, você precisa de energia. A fonte de energia mais corriqueira é a energia luminosa. Por isso, o processo de síntese de matéria orgânica a partir de material inorgânico é chamado fotossíntese. No ambiente terrestre, você tem a abundância de incidência luminosa. Não é problema, você faz fotossíntese com naturalidade, com facilidade. No ambiente aquático, você tem uma série de interferências que podem reduzir a intensidade luminosa, prejudicando a fotossíntese. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado nessas situações. Além do processo de fotossíntese, existe em menor número o processo de quimiossíntese. Tá? Agora, a gente deixou claro que o processo de nutrição só se completa quando você faz também respiração. O que é o processo de respiração? É a obtenção de oxigênio, tá? Esse oxigênio tem que se juntar com o processo de nutrição, porque é o oxigênio que vai oxidar a matéria orgânica que você consumiu. Quando o oxigênio oxida essa matéria orgânica, ele libera a energia potencial que está contida nessa molécula. E é essa energia que vai ser a fonte de energia do organismo, para a realização do metabolismo. Tá? Então, é preciso que exista respiração. Você já viu que tem greve de fome, mas não tem greve de respiração, né? Greve de fome, o caboclo pode ficar, sei lá, 10 dias, 20 dias.
Tá? Por quê? Porque ele já adquiriu uma quantidade de matéria, ele tem no organismo já uma quantidade de matéria que, se bem utilizada, não vai precisar repor. Tá? Mas ele não fica sem respirar. Sem respirar, não entra oxigênio para oxidar essa matéria que ele já tem acumulada no organismo. E aí, então, ele não consegue liberar essa energia, ele acaba entrando em colapso, morre, né? Então, você vai ver muita greve de fome, não vou comer, não sei o quê. Quanto menos movimento fizer, mais você estende esse processo. Agora, a greve de respiração, você não vai passar 5 minutos, não vai dar tempo nem da Rede Globo chegar lá. Nossos correspondentes tiveram acesso, não vai dar tempo. Né? O pessoal vai morrer antes, não vai ter aquele barato todo na televisão. A fulano de tal que ia fazer greve já morreu. Então, o que é a respiração? A respiração consiste na oxidação de substâncias de estrutura complexa, dotadas de alta energia potencial. Quem são essas substâncias de estrutura complexa? Matéria orgânica, né? A gente poderia dizer, consiste na oxidação da matéria orgânica, a fim de liberar a energia que será utilizada na realização dos movimentos e de outras reações que consomem caloria. O que é a realização dos movimentos e outras reações que consomem metabolismo? Então, é a oxidação da matéria orgânica para a realização do metabolismo. Ok? Bem, como o oxigênio vai entrar nesse processo, é que vai fazer a diferenciação dos seres vivos quanto ao processo de respiração. Se aeróbios ou anaeróbios. Os seres aeróbios fazem respiração utilizando o oxigênio livre, o O2. Os seres anaeróbios, eles fazem respiração utilizando um oxigênio intramolecular. Então, vamos enxergar o seguinte, não é correto a gente dizer que os anaeróbios fazem respiração sem oxigênio. A gente ouve muito isso. Na realidade, você quer dizer, os organismos anaeróbios fazem respiração sem utilizar o oxigênio livre, sem utilizar o gás oxigênio, sem utilizar o O2. Tem que ter oxigênio em algum lugar para que esses anaeróbios façam respiração. Então, eles fazem uma respiração intramolecular. Já existe dentro do organismo um determinado elemento de onde ele retira o oxigênio e esse oxigênio faz a oxidação da matéria orgânica. Tá? Então, ele pode, aqui eu não estivesse no quadro, eu ia botar aqui rapidinho. Você pode ter dentro do organismo matérias tipo sulfato, fosfato, nitrato, tá? Esses organismos anaeróbios vão utilizar o oxigênio desses elementos simples, que é o oxigênio intramolecular, e utilizar para fazer a respiração anaeróbia. Tá? Quando essa respiração é feita a partir do oxigênio do nitrato, a gente usa o termo de respiração anóxica. Gostaria que vocês anotassem isso, que vocês vão ver
muito nas bibliografias da agora para diante. Tá? Então, vocês vão ver muito assim, a respiração anóxica. Porra, que diabo é isso? O cara falou que só tem respiração aeróbia e anaeróbia, e agora apareceu essa respiração anóxica. A respiração anóxica é a respiração anaeróbia, onde os organismos utilizam o oxigênio do nitrato para fazer o processo de respiração. Então, a respiração anóxica é uma respiração particular dos anaeróbios a partir do nitrogênio, do nitrato. Tá? Então, de forma geral, no processo de respiração, a gente tem seres aeróbios e anaeróbios. Ambos fazem respiração utilizando oxigênio. Só que nos aeróbios, o oxigênio é o O2, é o gás oxigênio, o oxigênio livre. E nos anaeróbios, o oxigênio é retirado de uma molécula que está presente lá na ausência do oxigênio livre, na ausência do gás oxigênio. Quando esse oxigênio é retirado da molécula de nitrato, a respiração é dita anóxica. Tá? Em todos os dois processos, a finalidade é oxidar a matéria orgânica e retirar dela a energia que está potencialmente reservada nessas moléculas, para que essa energia seja utilizada no metabolismo do organismo. Aqui é uma observaçãozinha tosca. No ambiente terrestre, os organismos têm como fonte de controle, de regulação do oxigênio os pulmões, e no ambiente aquático, geralmente, as brânquias, né? Eu digo geralmente porque a gente vai ver que existem algumas adaptações morfológicas de organismos que vivem no ambiente aquático, mas fazem a respiração a partir do oxigênio livre da atmosfera. Então, eles sobem, vêm até a atmosfera, conseguem fazer a respiração, enchem um reservatório, voltam para o fundo, onde ele tem um nicho ecológico mais a seu gosto, tá? Ali tem alimentação, tem proteção e tudo, tá? Mas, via de regra, no ambiente terrestre, pulmão; no ambiente aquático, as brânquias. Essas consequências da respiração para o ambiente aquático. Isso é importante, porque no ambiente terrestre, a gente não tem muita preocupação com a quantidade de oxigênio que está disponível, né, para a gente. Por exemplo, uma composição básica do ar atmosférico vai dar aí em torno de 20% da composição com oxigênio. É muito oxigênio. No ambiente aquático, você não tem essa disponibilidade toda, né? Além de ter aqueles processos que interferem na fotossíntese, o ambiente aquático ele tem um fator de saturação, de tal forma que, dependendo de uma série de outros fatores, por exemplo, latitude, longitude, pressão, temperatura, isso tudo pode influenciar na quantidade de oxigênio de saturação no ambiente aquático. Mas, assim, num ambiente mais frio, num ambiente de maior capacidade de saturação, você vai ter, sei lá, 12, 13 miligramas por litro.
para rios da nossa região, aqui com uma maior quantidade de insolação, alguma coisa em torno de 9, 10 miligramas por litro. Então, assim, você tem uma quantidade de saturação do oxigênio no ambiente aquático, tá? Que pode trazer algumas consequências para o processo de respiração. Então, a primeira situação, quando você faz o processo de respiração, o que é o processo de respiração? É retirar oxigênio para oxidar a matéria orgânica. Então, o processo de respiração pode causar uma depressão do oxigênio no ambiente aquático. Essa depressão é tanto maior quanto maior for a quantidade de matéria orgânica. Então, existe uma proporcionalidade entre a quantidade de matéria orgânica no meio e a quantidade de oxigênio que você vai requerer para oxidar essa matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica, mais depressão na curva de oxigênio. Repare, o termo é esse mesmo, tá? Depressão. Parece coisa do Cebolinha, mas é isso mesmo, não é a depressão do oxigênio. A depressão do oxigênio, assim, o cara fica naquele ambiente meio letárgico, não sei o que é que eu faço. Isso é depressão, né? Aí, no caso, o que a gente quer se reportar é realmente a depressão, coisa de meio parecido com Cebolinha. Né? Aliás, tem uma brincadeira que diz assim, quem é que fala errado, né, na turma da Mônica? O cara geralmente vai no... é o Cebolinha. Não, Cebolinha fala helado, né? Quem fala errado é todos os outros. Não confunda isso aí, então, tá? Depressão do oxigênio é quando você tem uma situação em que você tem um acúmulo ou um acréscimo de matéria orgânica, e esse acréscimo de matéria orgânica vai representar consumo de oxigênio e vai fazer cair a taxa de oxigênio dissolvido no ambiente aquático. É o que ocorre muito nos processos de poluição da água. Quando você lança esgoto, por exemplo, sanitário dentro do ambiente aquático, esse esgoto vem carregando uma quantidade grande de matéria orgânica, essa matéria orgânica vai exigir cada vez mais quantidades de oxigênio, e o oxigênio que estava na situação de saturação começa a cair, vai caindo, por exemplo, saturação em 10, cai para 9, para 8, para 7, para 6, para 5, correndo o risco de chegar em 0, ambiente anaeróbio. Tá? Esse é o nosso processo de depressão do oxigênio, que é uma das consequências da respiração no ambiente aquático. Do ponto de vista dos organismos vivos, você vai ter uma grande proliferação de heterótrofos. Tá? Você vai criando mais matéria orgânica, cada vez que aparece mais matéria orgânica, você automaticamente, mesmo sem convidar, aparecem os organismos heterótrofos. Vamos enxergar no ambiente aquático aqui esses heterótrofos como bactérias. Então, é muito comum na engenharia sanitária você se reportar aos produtores como algas e aos consumidores como bactérias, tá? Aos autótrofos, algas, aos heterótrofos, bactérias. É preciso que exista um equilíbrio dessas duas situações para você ter um corpo d'água sadio, tá? Uma terceira consequência, a entrada de matéria orgânica sempre produz redução de oxigênio. Ok. Que causa a demanda de oxigênio provocada pela introdução de despejos industriais. Isso demanda uma maior ação de respiração para poder dar frente à oxidação dessa matéria orgânica.
e aí você tem um aumento da demanda bioquímica de oxigênio. Não sei se vocês já ouviram falar o termo, mas a DBO é um dos parâmetros de mensuração do estágio de poluição de uma água bem utilizado, né? Um dos mais utilizados. Ó, à medida que você aumenta o consumo de oxigênio, você diminui a concentração de oxigênio no ambiente aquático. Diminuindo a concentração de oxigênio, você aumenta a concentração de gás carbônico. Dá para enxergar isso? Deixa eu voltar aqui na reação de fotossíntese. Tá? Porque na fotossíntese, bem aqui. Então, ó. Nesse sentido, da esquerda para a direita, você tem a reação de fotossíntese. Tá? Eu estava fazendo a caneta, estava passando a caneta aqui em cima, não dá para ver, mas o cursor dá para vocês verem, né? Se você enxerga essa reação nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, isso é fotossíntese. Você elabora matéria orgânica a partir de gás carbônico e de energia. Se você enxergar a reação nesse sentido da direita para a esquerda, essa é a reação de respiração aeróbia. Você tem matéria orgânica, tem oxigênio, esse oxigênio oxida essa matéria orgânica, você libera a energia e devolve os nutrientes, o gás carbônico. Então, toda vez que cai a concentração, no ambiente aquático, quando cai a concentração de oxigênio, aumenta a concentração de gás carbônico. No ambiente aquático, se aumenta a concentração de gás carbônico, diminui a concentração de gás carbônico, de oxigênio. Eles são inversamente, eu não vou dizer inversamente proporcional, eles são o fenômeno, a reação que dita um e outro são inversas. Quando um está muito, o outro está pouco. Tá? Então, isso também vai se apresentar como consequência da respiração. Tá? Quanto mais existe processo de respiração, menos oxigênio vai ter no meio e mais aumenta a concentração de gás carbônico. Na próxima aula, a gente vai explicar o porquê isso aqui acontece. Mas sempre que aumenta a concentração de gás carbônico, diminui o pH. Tá? Aí, a gente pode fazer esse tipo de observação aqui, que é a variação do pH ao longo do dia e noite no ambiente aquático. Tá? Como o pH se comporta? Por exemplo, à noite, você não tem fotossíntese, você só tem respiração. Correto? Você não está produzindo oxigênio. O oxigênio está sendo consumido para oxidar a matéria orgânica. Então, você tem um decaimento na concentração de oxigênio e, como a gente já viu, tem um incremento na produção de gás carbônico. Então, o pH cai. Por causa dessa relação que eu estou mostrando aqui. Sempre inversa, concentração de gás carbônico e pH. Quando é alta a concentração de gás carbônico, o pH cai. Quando cai a concentração de gás carbônico, o pH sobe. Então, à noite, uma lagoa, um lago, um reservatório, a tendência é de você ter pH ácido. Durante o dia, tem fotossíntese.
Se está tendo fotossíntese, está tendo consumo de gás carbônico e produção de oxigênio. Então, aumenta a concentração de oxigênio, cai a concentração de gás carbônico. Se cai a concentração de gás carbônico, o pH aumenta. Então, de dia, a tendência é que esse ambiente, um lago, uma represa, um reservatório, tenha pH alcalino. Então, essa é uma variação bastante importante do ponto de vista do tratamento de esgoto em lagoas de estabilização que a gente precisa sedimentar. Então, em lagoas, a tendência é que de dia o pH seja alcalino e à noite o pH seja ácido. Ok? Vamos ficar só até essa observação 6. Porque você pode chegar a um caso de consumir todo o oxigênio e teria respiração anaeróbia, né? Na respiração anaeróbia você tem ausência de oxigênio livre. Acabou o oxigênio livre. Só tem oxigênio agora nas moléculas que estão lá presentes. E tem as formas intermediárias até chegar à estabilização, que são esses ácidos, os álcools, o metano, o gás sulfídrico. Mas isso aqui não vai ter uma importância nesse momento do ponto de vista do abastecimento de água. Isso aqui é mais para tratamento de esgoto. Quero que vocês deem uma atenção mais especial para essa situação aqui da variação do pH ao longo do dia, no dia e na noite, em função do processo de respiração. Tá? O comportamento ácido e o comportamento alcalino. Ácido durante a noite e alcalino de dia. Isso eu quero explicar na próxima aula. Por hoje vai ser isso. Deixa eu voltar lá. Eu tinha um aviso aqui, eu acabei não lendo, não consegui ler. Voltamos. Me dê um like aí, alguém que... Acá. Eu não entendi bem a pergunta. Mas assim, ó. O que a gente estava discutindo ali naquele momento era a consequência do processo de respiração para o ambiente aquático. Tá? Então, assim, o processo de respiração pode causar... Pode não. Causa consumo de oxigênio. Tá? Então, quanto mais respiração você tem, menos oxigênio vai ter no ambiente aquático. Tá? Mas você, num ambiente aquático equilibrado, isso também fica equilibrado. Você só vai ter um desequilíbrio nisso se você aumenta a quantidade de matéria orgânica nesse ambiente aquático. Isso só vem através de uma carga poluidora. Um processo de poluição pode ocasionar esse aumento de matéria orgânica e você vai aumentar o processo de respiração. Ok? Agora, o que é que acontece durante o dia, nesse ambiente? Durante o dia, você tem fotossíntese. Se você tem fotossíntese, você consome gás carbônico e produz oxigênio. Então, a tendência é que o seu oxigênio, a concentração de oxigênio aumente. Como caiu a concentração de gás carbônico, aumenta o pH. Então, de dia, a tendência é que caia a concentração de gás carbônico e o pH suba.
ele vai para a faixa de pH alcalino. De noite você não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, cai a concentração de oxigênio, sobe a concentração de gás carbônico. Explicado pelaquela reação de fotossíntese e respiração aeróbia, tá? Se sobe a concentração de gás carbônico, cai o pH. O pH se torna ácido. Então, a tendência é que de dia você tenha pH ácido, vamos raciocinar de novo. De dia você produz oxigênio, então cai a concentração de gás carbônico, o pH sobe. Então, de dia você tem pH alcalino, ok? De noite você só consome oxigênio. O gás carbônico sobe. Se o gás carbônico sobe, o pH cai. Se o pH cai, você tem ambiente ácido. Ok? Deixa eu ver aqui. Eu estou aqui no celular rapidinho, que eu encaminhei para a turma os regularmente matriculados, né? Cadê, meu Deus? Está aqui. Deixa eu ver aqui, só para ter uma noção. Alexandre, está aí? Eu vou chamando aqui e quem tiver se manifesta só para eu ter uma noção aqui da turma, tá? Anderson. Aqui, professor. Estou vendo. Anderson Dutra, tá. Beatriz. Beatriz não, né? Carla Larissa. Eu vi entrar a Carla. Tá aí? Não, foi a outra Carla. Carla Corrêa. Tá aqui, professor. A Carla Castro, Carla Larissa. Isso, sou eu. A Carla Larissa está aqui. A Carla... Ah, não, outra Carla é com K. Também É só tá... você. Hein? É só você. Eu ia procurar outra aqui. Então tá, Carla. Daniel. Davidson. Davidson está sem microfone, professor. Tá. Érica. Tá aqui, professor. Boa, Érica. Evelyn. Jennifer. Aqui, professor. Boa, Jennifer. A Carla com K, tudo bem? Letícia. São duas. Letícia Cavalcante. A outra, Letícia Manoeli. Letícia Manoeli. Ah, tá aí. Tá bom. Luan. Presente. Márcio Gabriel. Presente, professor. Maria Isabel. Marina. Presente, professor.
Missilene.